Há quase 10 anos atrás era lançado o filme Homem de Aço, dirigido pelo Zack Snyder, e o filme que daria início ao grande universo compartilhado da DC. Agora nós estamos em 2022, às vésperas da estreia dos filmes do Adão Negro e do Flash, que prometem mais uma vez dentro da DC arrumar a casa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falando do Cinema. Tem saído muita notícia aí sobre o futuro da DC, entre cancelamento da Batgirl, rumores de novos filmes, projetos que estão sendo supostamente desenvolvidos. Então a ideia desse vídeo é discutir um pouquinho sobre o futuro da DC nos cinemas e quais fatores podem influenciar para que esse futuro promissor de fato aconteça. Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer algumas comparações em relação à Marvel, certo? Tanto nos quadrinhos quanto no cinema como um todo. Mas não entendam aqui que eu odeio uma e amo outra, certo? Eu gosto das duas e quero que as duas sejam muito bem sucedidas no cinema, porque quem sai ganhando com isso, de fato, somos nós que somos fãs dos quadrinhos, dos livros, dos filmes, das animações, dos desenhos infantis, etc. Bom, nos quadrinhos, assim como é no cinema, a principal concorrente da DC Comics sempre foi a Marvel Comics. E essas duas editoras, elas têm panteões diferentes, tanto de heróis quanto na galeria de vilões. Mas enquanto a Marvel sempre emplacou ali pontualmente um herói ou então um grupo, principalmente se você lembrar dos anos 90, onde os principais títulos da Marvel eram os títulos do Homem-Aranha e o X-Men, lá do Chris Claremont. E nesse ponto, a DC nos quadrinhos já tinha essa vantagem de ter um panteão muito mais consolidado do que toda a galeria da Marvel. DC foi responsável por grandes graphic novels da história dos quadrinhos. Também foi ela que instituiu, vamos dizer assim, o selo mais conhecido dos quadrinhos maduros e adultos, né, que é o selo Vertigo, onde a gente teve V de Vingança, Watchmen, as obras do Alan Moore, do Grant Morrison, o Sandman do Neil Gaiman veio do selo Vertigo. Então a DC nos quadrinhos sempre foi bastante pioneira em diversos aspectos. De forma que imagine que nunca foi feito nenhum filme de herói antes na história do cinema. E você é amigo de um bilionário do mundo, um Jeff Bezos, um Elon Musk da vida, por exemplo. E nessa hora tem gente que está falando Deus me livre e tem outros que estão falando quem me dera. Imagina que esse bilionário ou essa bilionária consultaria você e te faria uma pergunta: olha só, o que você acha que vale mais a pena investir em termos de uma editora de quadrinhos para adaptar para o cinema? Você me recomendaria investir na DC Comics ou na Marvel Comics? E eu sei que grande parte da galera com certeza ia responder, sem dúvida, a DC. Porque ela é editora que é casa de tantos heróis e de tantos vilões consolidados e icônicos e que dariam resultado. Enquanto a Marvel sempre foi mais pontual. 2 ou 3 ali títulos que figuram no alto escalão e os outros ali na segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. Foi nesse sentido que no começo a Marvel não vendeu todas as suas propriedades intelectuais para os estúdios de cinema lá nos anos 90. Ela vendeu os seus principais, os mais famosos, os que mais vendiam e os mais populares, que eram o Homem-Aranha, que eles venderam para a Sony, e os X-Men / Quarteto Fantástico, que foi lá para a Fox. E nesse sentido que a Marvel foi tão bem sucedida na construção do seu universo. Qual que para mim é o grande mérito da Marvel até hoje? É ela conseguir estabelecer o seu universo usando personagens e equipes que não eram os top de linha, porque os top de linha estavam sob o guarda-chuva de outros estúdios, que é o Homem-Aranha e X-Men. Aí ela começou com Homem de Ferro, com Thor, com Capitão América, com o filme do Hulk, né, que ali é uma coisa meio emprestada da Universal, porque o Hulk também não é da Marvel, pelo menos eu acho que ainda não voltou os direitos do Hulk para a Marvel. E aí a Marvel foi lá e fez o primeiro grande filme-evento, que foi o primeiro filme dos Vingadores, que foi aquele sucesso absurdo de crítica, de bilheteria e com o público. Quando a gente vê essas notícias de cancelamento, de que vai mudar coisa, que vai mudar gente, de que vai acontecer, e o projeto, e planejamento, e as coisas meio que não acontecem, você sente às vezes a Warner um pouco perdida, uma coisa meio bagunçada, por mais que nesse meio do caminho tenham filmes bons. E nisso quem sai perdendo é o fã da DC, porque sabe o potencial que existe nos quadrinhos
para todos esses personagens, todas essas propriedades intelectuais, essas super equipes, esses vilões, esses anti-heróis que existem nos quadrinhos. E depois desse grande sucesso dos Vingadores, a DC foi lá e chamou o Zack Snyder para dar um start nesse novo universo da DC. E de forma correta, iniciou-se com um filme do Superman. E aí veio o filme, grande parte da galera gostou, e a Warner achou por bem deixar o Zack Snyder como capitão desse novo universo. Só que aí depois veio o Batman vs Superman, que foi complicado de crítica, dividiu muito o público, divide até hoje, aí veio o Esquadrão Suicida, que a crítica não gostou e grande parte do público também não. E aí, entre trancos e barrancos, a Warner colocou o carro na frente dos bois e decidiu fazer um filme da Liga da Justiça, meio que querendo ali perseguir o caminho da Marvel, só que atropelando nesse sentido algumas etapas. A Marvel foi bastante inteligente nesse sentido, em fazer um filme solo para cada membro dos Vingadores, para que quando chegasse no filme dos Vingadores, não houvesse a necessidade de ficar introduzindo e apresentando todo mundo. Coisa, por exemplo, que a DC não fez. Eles introduziram primeiro o Superman, o Man of Steel. Aí, no Batman vs Superman, ele apresentam Batman e dão ali um relance do Flash, um relance da Mulher Maravilha, um relance do Cyborg, um relance do Aquaman, mas deixam mais para apresentá-los no filme da Liga da Justiça. E nesse meio tempo, a Warner foi meio que cortando as asinhas do Zack Snyder. Pouco tempo depois, ele perdeu a filha numa situação bem trágica, foi retirado do seu projeto, e aí saiu o filme da Liga da Justiça da versão de 2017, dirigida pelo Joss Whedon, que muito embora tenha feito algumas mudanças positivas em relação ao que estava sendo apresentado pela DC, não agradou o público, principalmente o público que era fã da visão do Zack Snyder, ainda mais sabendo de tudo que tinha acontecido nos bastidores. Só que aí, alguns anos depois, eles anunciam que eles vão fazer a versão do Zack Snyder, muito pela mobilização nas redes sociais, e a Warner percebendo essa demanda e percebendo que eles poderiam lucrar em cima disso, obviamente, foi lá e autorizou o Snyder Cut, que vem em 2020, que foi uma versão muito melhor do que a versão de 2017, mas ainda assim a Warner meio que não mostrou tanto interesse em continuar seguindo essa visão do Zack Snyder. Muito embora a gente ainda tenha filmes do Aquaman sendo Jason Momoa, a gente vai ter filme do Flash sendo Ezra Miller, a gente vai ter mais filmes da Mulher Maravilha com a Gal Gadot, mas pelo menos a presença ali do Zack Snyder como diretor e como grande chefe criativo por trás desse universo, a Warner não quis manter. Nesse intervalo, a Warner novamente mudou de dono e se fundiu com a Discovery, formando essa nova empresa que é a Warner Bros. Discovery. E mudou o CEO, que passou a ser o David Zaslav. E aí, quando o Zaslav assumiu, muita gente começou a se perguntar: e como isso afeta o Grêmio? E aí, como é que vai ser essa questão desse universo da DC do cinema? O que vai ser do futuro? Vai trazer a galera de volta? Vai ser gente nova? Vai ser reboot total? E como na Marvel existe a figura do Kevin Feige, que é esse grande chefão, essa pensata por trás dos filmes, havia uma certa, entre aspas, pressão para que a DC arrumasse alguém que exercesse uma função semelhante à do Kevin Feige para a DC. Até tentaram ali com o Geoff Johns à frente e tal, mas acabou que não pegou, não deu tanto certo, e depois também começaram a levantar alguns questionamentos ali sobre a conduta do Geoff Johns no set, da Liga da Justiça e tal, ficou meio esquisito. E há pouco tempo atrás estava sendo divulgado ali por alguns tabloides que a Warner estava conversando com o cara para assumir essa função, mas o cara foi lá e negou esse pedido, e agora a gente não sabe se a gente vai ter um Kevin Feige da DC. Só que a grande questão é simplesmente só mudar pessoas de cargo que vai fazer as coisas da DC começarem a se estruturar um pouco mais? Se você pensar nos últimos filmes que foram lançados, boa parte daqueles que deram certo era porque estava nas mãos, seja na direção, seja na produção, de alguém que é extremamente competente, que tinha a visão certa para aquele projeto. Como foi o caso, por exemplo, do Christopher Nolan com Batman, que quis trazer essa pegada realista, bem pé no chão pro personagem. Como foi o caso do V de Vingança com as irmãs Wachowski, ou o próprio Matt Reeves, que recentemente fez o The Batman, que também tinha essa pegada, só que ao mesmo tempo um ponto de vista diferente. E você vê que o filme do Batman, do Matt Reeves, é totalmente autoral, não é um filme comercial, por assim dizer. Obviamente que tem todo o cuidado ali para ganhar dinheiro, com boneco, com traje novo, com ator novo, com Batmóvel novo, mas é um filme bem artístico até para um filme de super-herói mainstream, que é o Batman, digamos assim. Assim como também foi com o Esquadrão Suicida do James Gunn, que é totalmente um filme do James Gunn, enquanto a versão de 2016 parecia muito mais um filme encomendado pelo estúdio, sem aquela pegada autoral, sem aquela intencionalidade na direção do filme.
Só que, obviamente, a DC quer continuar lucrando e expandindo esse universo, não somente ficando nos filmes pontuais que são, vamos dizer assim, fora da cronologia principal, mas eles querem de fato expandir o seu universo, fazer um universo compartilhado. E como que eles vão fazer para que isso de fato aconteça? Na minha opinião, tem que chamar um cara que de fato ele é fã e que tem a visão certa para os projetos da DC. Por que a série do Mandaloriano, por exemplo, deu tão certo na Disney Plus, mesmo numa gestão complicada que é essa da Kathleen Kennedy? Porque a gente tinha ali a visão criativa de dois mega fãs de Star Wars, que são o Jon Favreau e o Dave Filoni. A DC, pelo menos na minha visão, precisa fazer a mesma coisa. Ela precisa de alguém que de fato entenda o universo DC e que tenha a visão certa. Não é só trazer o Geoff Johns, porque o Geoff Johns é o cara dos quadrinhos, ele manja. Tudo bem, beleza, mas não deu certo. Então, tem que achar alguém que de fato entenda, que seja competente, que tenha uma pensata por trás de cada coisa, de fazer ligação, no caso dos filmes que são compartilhados, mas que principalmente seja fã dos quadrinhos e fã dos personagens que são consagrados lá nos quadrinhos. E, obviamente, quando eles acharem essa pessoa que tem essa visão para o projeto da DC no cinema, eles têm que dar a liberdade necessária para ele trabalhar também. Porque o Zack Snyder era um cara que tinha uma visão, que tinha um planejamento. Eu lembro até que na época não ia ser esse negócio de Man of Steel, depois Batman vs Superman e depois já a Liga da Justiça. Não, tinha toda alguns filmes solos que eram antes, outros filmes solo que iam se passar depois do Liga da Justiça. O Liga da Justiça ia ser dividido em duas partes. Então o cara tinha uma visão, tinha um planejamento para aquele universo. Se iria dar certo, é só se de fato aquilo acontecesse. Mas isso não aconteceu e ainda por cima a Warner interferiu bastante criativamente nas decisões do Zack Snyder, isso desde o Batman vs Superman. Tanto é que pouco tempo depois que o filme foi lançada aquela versão estendida, né, que é mais uma versão do diretor para ver se tapasse alguns buracos, alguns furos, algumas coisas que não foram mostradas e que prejudicavam o filme. Então, achar a pessoa certa e dar liberdade para ela de fato trabalhar. Mas considerando toda essa bagunça de filme fechado, filme compartilhado, coisas da era do Zack Snyder, coisas que são pós-Zack Snyder, mas que se conversam com elas, como é o caso do Shazam, por exemplo, a solução para descer os cinemas é de fato um reboot total do seu universo compartilhado, sem absolutamente nada daquilo que foi estabelecido pelo Zack Snyder. Na minha opinião, criar um universo compartilhado da DC sem a presença do Superman, o Superman que a gente conhece dos quadrinhos, que é um Superman positivo, o Superman da esperança, o super-herói mesmo, não fazer isso, na minha opinião, é um tiro no pé. E aí, a partir de um Superman feito da forma correta, aí sim reestruturar a Liga da Justiça, se quiserem fazer, ou uma outra super equipe que está no meio. A gente vai ter, por exemplo, a Sociedade da Justiça no filme do Adão Negro. Eu, particularmente, adoraria ver um filme da Sociedade da Justiça, tanto com os membros que já estão no filme do Adão Negro, quanto tantos outros que não estão. E eu ainda acho que, por mais que a versão do Zack Snyder da Liga da Justiça tenha sido melhor do que aquela versão porcaria de 2017, penso eu que nenhum dos dois filmes foi um filme digno da Liga da Justiça. Eu acho que a Liga da Justiça ainda tem que ter um grande filme de fato no cinema. Então é isso, se tiver que mudar alguém, se tiver que colocar alguém, um cabeça, um capitão para esse navio, que seja alguém que conheça da DC, que conheça os quadrinhos, que entenda o que o fã gostaria de ver e não simplesmente ficar mudando peças sem de fato mudar o jogo, porque senão não vai para frente esse projeto. Ajeitar o Superman nesse universo compartilhado que já devia ter sido feito e principalmente ter um papo reto com o fã. Porque em pleno 2022, muitas dessas notícias de cancelamento de novos projetos, essas notícias que envolvem a Warner /DC, quase todas elas são notícias que são furos de reportagem, são coisas vazadas, coisa que fonte afirma para os tabloides de Hollywood. Citando aqui novamente a Marvel, atualmente a Marvel tem pelo menos 2 grandes eventos onde eles têm um tete-a-tete com o fã, que é a Comic Con e a D23. Um dos aspectos mais interessantes sobre o Kevin Feige e sobre a Marvel é justamente essa proximidade que eles têm com os fãs. Obviamente que nesse meio do caminho tem muita coisa da Marvel que vaza, de foto, de vídeo, de personagem que vai aparecer em cena pós-crédito, isso tudo vaza, assim como vaza também na Warner e em todos os estúdios. Todos os estúdios sofrem com essa parada de vazamento, de spoiler e tal. Mas principalmente em relação aos anúncios e ao projeto, a Marvel tem essa transparência com o fã. Então o Kevin Feige vai lá na Comic Con San Diego e revela grande parte da fase 5, revela o final da fase 4,
dá uma piscadela ali para a fase 6. Vai para D23, anuncia um título novo, anuncia um ator novo, uma atriz nova, um diretor novo, um personagem que vai aparecer, um que vai ser introduzido, um que vai trazer de volta. E na DC eu vejo que não tem tanta essa proximidade, cara, da empresa com o fã mesmo. A gente até teve a iniciativa do DC Fandom, que é muito bacana para fazer os anúncios, traz os atores, um evento próprio, online, de graça. Mas eu ainda assim acho uma iniciativa muito tímida da DC, porque é um evento que é só da DC. A Comic Con não é da Marvel, a Comic Con é de uma empresa, e a Marvel utiliza o palanque da Comic Con como seu principal palco. Então, tendo essa plataforma do DC Fandom, é muito importante que a DC seja bem mais agressiva nesse relacionamento com o fã, porque precisa ter essa proximidade. Porque tendo esse papo reto gera muito mais conexão. A ponto de, sei lá, gente que às vezes nem é tão ligada assim em cultura net, cultura pop, ficar de olho no painel da Marvel da Comic Con. Ou então dá uma olhadinha lá em algum site sobre todos os anúncios que foram feitos na D23. Então esse papo reto, esse tete-a-tete que tem que ter com o fã, gera esse engajamento, gera essa conexão do fã com aquele produto que ele tanto gosta. É claro que no meio do caminho podem acontecer coisas que não estão no controle do estúdio, não estão no controle dos diretores dos filmes e dos produtores, executivos e tal. Como é o caso atualmente na DC da Amber Heard e do Ezra Miller, que são problemas que são pessoais e fora do set. Só que se você pegar essas questões, juntar com essa falta de planejamento, essa falta do papo reto com o fã, isso gera ainda mais insatisfação, mais apatia, afasta mais gente. Mas eu, como fã da DC, espero que de fato eles possam reestruturar todo esse universo, especialmente o universo compartilhado dos super-heróis. Eu não tenho absolutamente nada contra em ter um filme, por exemplo, como The Batman, que é um filme isolado no seu próprio universo. Não tenho problema nenhum. Não tenho problema nenhum também de utilizar personagens, por exemplo, da época do Zack Snyder. Só que para mim o que falta é um papo reto, de explicar o que vai fazer. E aí, vai ser um universo compartilhado? Vai ignorar o que o Zack Snyder já fez e criar algo novo? Ou então vai pegar as coisas do Zack Snyder, o que funcionou, e trazer para um universo convencional para compartilhar, criar coisa nova, personagens novos, gente nova, diretores e diretoras novas? Sacou? Precisa do papo reto, cara. Cadê o papo reto da DC, da Warner com os fãs? Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixa um like nesse vídeo e clica também no sininho para ativar as notificações, porque aí você não vai perder nada do que for lançado aqui no canal. Não esqueça também de seguir o Falando Cinema nas outras redes sociais. A gente não tá só aqui no YouTube não. Às vezes tem conteúdo que é exclusivo para o Instagram, tem conteúdo que é exclusivo para o TikTok, para o Kawaii. A gente está presente em todas essas redes sociais. O link tá na descrição e tá passando aqui na tela agora. E lembrando que se você quiser colaborar com o crescimento do Falando Cinema, tá passando agora um QR Code na sua tela, qualquer valor é pelo Pix, pelo PicPay. Caso você não tenha o PicPay, a chave do Pix também está na descrição do vídeo. É algo totalmente seguro e tranquilo e vai continuar me ajudando a produzir esse conteúdo aqui para vocês. E já que eu mencionei aqui a Marvel, nesse vídeo aqui eu falei sobre todos os anúncios da Marvel lá na D23, que é um evento que a Marvel utiliza para fazer esses anúncios. E já que eu falei também bastante sobre vazamentos e sobre spoilers e sobre essa cultura do hype e a cultura do spoiler que nós estamos vivendo, acesse esse vídeo aqui também do Quadro Off, que eu comentei e conversei sobre esse tema. No mais é isso, muito obrigado pela sua audiência até aqui no final e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!